Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, meus amigos e minhas amigas, muita luz e muita paz em nossos corações, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos no Evangelho no Lar do dia de hoje. Vamos falar com Deus? Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo e eterno nome. Venha a nós o teu reino de sabedoria, de luz e de verdade. E seja feita a tua e eterna vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O nosso Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E a cada um de vocês que está nos acompanhando no Evangelho do dia de hoje, eu desejo a paz de Cristo. Paz de Cristo, meu amigo, paz de Cristo, minha amiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Filho de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima e do patrono desta casa, nosso irmão Antônio Sales, nós damos por aberto o Evangelho do dia de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Bem, meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos falar um pouquinho da busca do reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? E a nossa leitura está no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de nosso querido irmão Mateus. Mateus, no capítulo de número... capítulo de número 8. O capítulo de número 8 do Evangelho de São Mateus. Vamos juntos nessa caminhada do bem, estendendo as mãos para os nossos irmãos. Só vou conferir aqui o nosso Evangelho, que eu creio que é o Evangelho capítulo 8 mesmo. Deixa eu me ver aqui. E vamos juntos nessa caminhada. Pegue o seu Evangelho, Mateus capítulo 6, versículo 33. Agora eu achei. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Que assim seja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo. Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, qual tipo de espírito mais perfeito que já passou nessa face da terra? E os espíritos respondem: Jesus.
Allan Kardec é bem claro na pergunta: qual tipo de espírito mais perfeito que serve como guia, que serve como modelo para toda a humanidade? E os espíritos respondem: Jesus. Então Jesus é modelo e guia para todos nós seguirmos moralmente, espiritualmente, sentimentalmente, em todas as áreas da nossa vida. Cristo é modelo e guia a ser seguido. Então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento do Cristo não passa. As lições que Cristo deixou para os apóstolos e para toda a comunidade, para os seus discípulos, se perpetuam até os dias de hoje, porque são lições atualizadas a todo tempo. E são lições que foram ditas há mais de 2000 anos atrás. E até nos dias de hoje, essas lições nos traz palavras de vida eterna. Por isso que nós vamos falar um pouquinho o que é buscar o reino de Deus. Jesus nos diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, meus irmãos, antes de qualquer coisa, significa nós priorizarmos os valores espirituais. Buscar o reino de Deus é priorizar as coisas do céu. Buscar o reino de Deus significa que nós devemos priorizar a justiça e a conexão com o divino. Buscar o reino de Deus vai muito além de uma prece, vai muito além de uma oração. Apesar que Allan Kardec pergunta se a prece tem algum valor e os espíritos respondem: a prece pode muito em seu efeito. Então, quando nós buscamos o reino de Deus sem interesse próprio, estamos buscando também o reino de Deus para todos aqueles que estão em nossa volta. Buscar o reino de Deus é priorizar valores espirituais que estão interligados na justiça e também na conectividade com o divino. E quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós focamos no reino de Deus, todas as outras necessidades, elas são supridas. Tem um ditado que diz assim: quanto mais eu trabalho para Deus, mais Deus trabalha para mim. E é verdade, porque buscar o reino de Deus é desenvolver as virtudes de nosso ser. E desenvolver as virtudes de nosso ser é nós praticarmos o bem, cultivar a fé, buscar sempre a felicidade e principalmente o progresso espiritual. Quando nós cultivamos a fé, quando nós praticamos o bem, porque o apóstolo Tiago, no Novo Testamento de Cristo, nos diz: a fé sem obras, ela é morta. Do que adianta ter fé se não tiver obras? E Allan Kardec também completa que fora da caridade não há salvação. E a Madre Teresa de Calcutá nos diz: vale mais as mãos que fazem do que os lábios que rezam. Então, buscar o reino de Deus é praticar e desenvolver dentro de nosso ser essas virtudes. A prática do bem é a caridade para comigo, para com o meu corpo e para com o próximo. Praticar a caridade não é somente suprir temporariamente a necessidade do próximo, mas praticar também a caridade comigo mesmo é dar valor a este corpo que Deus me deu como morada para cumprir a minha missão nesta terra da melhor maneira possível. Então a caridade vai muito além de ajudar somente o próximo, mas a caridade conosco mesmo é necessário. É necessário cuidar do corpo, porque o apóstolo Paulo nos diz que o nosso corpo é
templo do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo é um santuário que deve ser zelado, que deve ser bem cuidado, bem higienizado, evitando vícios, evitando gula, evitando estragar este corpo, porque ele, por mais que tenha um prazo de validade, esta validade ela pode ser adiada caso nós não praticarmos a virtude da prática do bem, tanto para o próximo quanto para nós mesmos. Buscar o reino de Deus é cultivar a fé. Cultivar a fé é você acreditar em um mundo melhor. É você acreditar que a partir de hoje, a geração de agora pode mudar o amanhã. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós diziam: você é o futuro da família. Hoje nós não podemos dizer para os nossos filhos: você é o futuro da família. Não, nós somos o futuro de nossa família. Nós somos o futuro do dia do amanhã. O coletivo, nós devemos parar de jogar a responsabilidade no próximo e passar a partir de hoje cultivar a fé dentro de mim que o mundo de amanhã ele começa hoje, ele começa agora. Cultivar a fé é buscar sempre a felicidade e o progresso espiritual. O progresso espiritual está interligado também na prática do bem e no cultivo da fé. O nosso progresso espiritual, a alma busca o progresso espiritual para desenvolver dia após dia até alcançar o grau crístico, até alcançar o grau de Cristo. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: vós podereis fazer muito mais coisas do que eu fiz. Mas é através da evolução, é através da prática do bem, moldando o meu ser, moldando o meu corpo. Allan Kardec diz assim, porque nós vamos falar agora o que é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, meus irmãos, é sempre se moldar e sempre praticar aquilo que muitos enviados dele nos mostra o caminho. Buscar o reino de Deus é se moldar dia após dia. Deus enviou Jesus, Jesus enviou os seus discípulos enviaram outros discípulos, tudo para propagar o Evangelho e a lição da moral do eterno. Deus enviou também Chico, enviou Divaldo, enviou o Papa Francisco. Deus enviou tantos emissários para nos conduzir até o reino, para nós seguirmos esses bons exemplos, se moldando dia após dia. Allan Kardec diz assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E ele completa dizendo: a justiça se apoia na lei do mérito, na lei do merecimento. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é seguir sempre as leis. E a justiça se apoia na lei do mérito e do merecimento. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando que é ajudado. É aquela lei do bate e volta, da semeadura. Eu colho o que eu planto, é a lei de causa e efeito. O nosso querido irmão apóstolo Paulo, eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, tudo está sendo cooperado para o bem. E se está sendo cooperado para o bem, é porque estamos no caminho certo. E toda justiça está na lei do mérito
baseado na lei do merecimento. Então a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Respeitar que cada um tem um limite. Cada um está em um grau evolutivo diferente. Uns são mais lerdos, outros são mais rápidos, uns são mais espertos, outros são menos espertos. Cada um está em um grau de adiantamento. Então, respeitar o direito de cada um também é praticar a justiça. O seu reino, olha que coisa linda que Emmanuel disse, o seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Então, o reino que nós estamos buscando, nada mais, nada menos, é o da consciência reta e do coração purificado a serviço de Deus. Então, devemos buscar a todo tempo esse reino que está bem debaixo do nosso pescoço, o coração, que está sempre acima de nossos olhos, a consciência. E Chico Xavier diz assim: o reino de Deus estará constituído quando todos nós pudermos entender Deus como Jesus o entende. Então, a partir do momento que nós entendermos a sabedoria de Deus como Jesus entendia o próprio alto, com certeza estaremos constituindo nesta terra o reino de Deus. Padre Zezinho canta assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver o que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Buscar o reino de Deus é buscar sempre se espelhar no sentimento daquele que passou nesta terra, mostrando que vale a pena buscar o bem do espírito, porque quando eu busco o bem do meu espírito, as demais coisas são acrescentadas. Quanto mais buscamos suprir as necessidades materiais, mais ficamos com o espírito vazio, mais você sente um vazio dentro de si, mais você vai querer buscar bens materiais, mais você vai sentindo aquele vazio e você vai chegar num ponto que vai pensar: eu tenho de tudo, o que está faltando? Empatia, perdão, respeito. Está faltando as qualidades e as virtudes da alma. Quantos têm de tudo, mas não têm absolutamente nada? Eu estava vendo um podcast de um homem falando o seguinte: ele converteu, ele virou evangélico, mas ele estava assim, ele tinha uma vida muito desregrada, e ele disse assim: olha, eu cheguei a pensar que eu era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que eu só tinha dinheiro. Ele só tinha aquilo que proporcionava os seus prazeres carnais, mas ele não tinha aquilo que proporcionava os seus prazeres espirituais. Eu não estou aqui calçando a sandália da humildade pedindo para todo mundo largar os bens materiais de lado. Pelo contrário, nós que devemos administrar e ter poder sobre a matéria, e não a matéria que deve ter poder sobre nós. Nós administramos a matéria porque Deus nos deu a inteligência para administrarmos os recursos da terra, administrar da melhor maneira, sabendo que o que está aqui, aqui ficará. A traça comerá e a ferrugem corroerá.
mas o que eu pratiquei e o que eu gravei na minha alma subirá. Portanto, como diz Chico Xavier, a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça dele não possa protegê-lo. A vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça dele não possa protegê-lo. Em todos os lugares que nós formos, em todos os lugares que nós pisarmos, onde nós pensarmos em ir realizar a caridade e os bons atos, ali a graça dele está conosco. Portanto, vigiai e orai. Vigiai sempre, agindo pela fé, mas sempre com a razão dentro de ti, tendo a certeza que Cristo sempre nos acompanha. Basta nós enxergar Cristo onde muitas vezes ignoramos. Teve uma pessoa que morreu, desencarnou, morreu. Chegou lá em cima e falou: oh meu Deus, eu te clamei tanto e o Senhor não apareceu. Eu te pedi tanto a cura e o Senhor não me apareceu. E Deus respondeu para ela: eu estive com você como agente de saúde do postinho que ia bater na sua porta, aferir a pressão, e você não atendeu. Eu estive com você quando a sua consulta estava marcada no médico e você cancelou. Eu estive com você quando era para você tomar seus medicamentos corretos e você não tomou. Então Deus está conosco na situação. Ele está conosco na presença de anjos que Ele envia para nos ajudar. Anjos sem asas. Um melhor amigo, um irmão que está ao nosso lado. Deus está conosco a todo tempo. Nós que não enxergamos a grandeza dEle. Está conosco nas flores, na natureza, no ar, nas pessoas. Ele está presente a todo tempo conosco, nos pássaros que cantam, na música que toca, no céu que nos proporciona a chuva. Nós devemos saber enxergar o reino dele, onde nós não conseguimos enxergar, porque nós queremos enxergar o sobrenatural, nós queremos enxergar as manifestações, nós queremos enxergar anjos de asas, nós queremos enxergar os céus se abrindo, nós queremos enxergar espíritos, sendo que Deus já nos proporciona a sua presença através dos enviados dele. Através de um papel que você acha na rua com a palavrinha amiga. Através de um versículo. Através de um livro. Através de um celular. Talvez você está vendo ali uma mensagem, tocou alguma coisa em você. Deus está presente. Deus está presente materialmente falando na sua vida. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas, meus irmãos e minhas irmãs, é buscar antes de tudo o bem dentro de ti. Antes de cuidar de alguém, cuide de ti. Antes de dedicar a alguém, dedique a ti. Antes de curar alguém, cure a si mesmo. E quando você estiver preparado, você respira e vai ao encontro com aquele que precisa de ti. Vamos juntos nessa caminhada do bem. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas hão de vir. Não se preocupe. Chico Xavier nos diz: tudo que é para ser seu,
o universo dará um jeito de trazer até você, porque o que é seu já está escrito para ser. Tiago, mas eu perdi tanta coisa nessa vida. Você não perdeu. Você só se livrou daquilo que não te pertence, daquilo que não é para ser seu. E tudo que você perdeu, quanto mais busca o reino de Deus, mais Ele te dará soluções para você encontrar aquilo que realmente te pertence. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e para sempre. Pega o seu copo com água, vamos falar com Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Senhor, ao ouvir as aves cantando, ao ouvir os pássaros entoando o hino do seu cantar, ao ouvir o vento soprar, ao sentir os raios de sol aquecendo a nossa pele, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está no meio de nós. Ao respirar e sentir o ar entrando em nossos pulmões, ao fechar os olhos e sentir o teu carinho, nós te agradecemos. Fique conosco, nos proteja, nos ampare e nos ilumine, nos guarda e fique sempre com os teus olhos fitados em nós como filhos do Pai Eterno. Que Deus possa derramar as bênçãos sobre esta água e que esta água venha induzir a nossa transformação moral, espiritual, sentimental e material. Que assim seja. Tome com muita fé da sua água. E graças a Deus. Bem, meus amigos e minhas amigas, este foi o nosso Evangelho de hoje. Para você que está nos assistindo, que pode colaborar com a nossa obra, colabore conosco. O nosso Pix está bem aqui embaixo. A sua contribuição é muito importante. E, no mais, eu só tenho a agradecer pelo carinho que todos têm por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um e que Deus nos abençoe, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Tchau, tchau!